A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o Senhor pelas nossas vidas, por estarmos aqui mais uma vez para darmos continuação a esse estudo, que o desejo do meu coração é que esteja alcançando a sua vida aí, tá? Que seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. E nós vamos quero já estar lendo com vocês aqui, em Apocalipse capítulo 3, no versículo 10, nós falamos a respeito da apostasia moral e teológica que vai estar acontecendo antes da grande tribulação ou do período tribulacional. Nós já falamos sobre isso, o grande perigo que nós corremos como igreja e a grande atenção que tem que se dar a isso. Porém, eu vou estar dando alguns tópicos a respeito do período tribulacional, algumas considerações importantes. Bom, aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, é um texto bem conhecido, nós já conhecemos esse texto, que diz o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar todos os que habitam na terra. Então, aqui é algo muito importante aqui, a primeira consideração aqui, é que o período tribulacional será de âmbito mundial. Não é somente em um lugar, em um país, mas é de âmbito mundial. Então o primeiro fator aqui, a primeira consideração é essa, que será de âmbito mundial. Segunda consideração, que eu quero que está nesse mesmo texto, é que os fiéis da Igreja de Cristo, que nós temos falado até agora, aqueles que vão estar sendo arrebatados, aqueles que estão se guardando, estão vigiando, estão realmente vivendo aquilo que o Senhor quer, ou preparados para o arrebatamento, para a vinda de Cristo. Na verdade, nesse texto existe uma promessa de Jesus aqui, do Senhor, para os fiéis, para aqueles que são fiéis. Então, de que eles estão sendo, qual é a promessa que está sendo feita aqui nesse texto, no versículo 10? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, aqui, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da grande tentação. Então, aqui está dizendo, está deixando claro que os fiéis estão recebeu a promessa do Senhor de livramento na hora da hora da tribulação. Não é na hora da tribulação, mas da hora desse período. Os fiéis da igreja de Cristo, eles vão receber o livramento. Então, aqui há uma promessa de que, como foram fiéis ao Senhor, então o Senhor vai guardar da hora da grande tribulação. Então, vai livrar. Então, aqui a igreja, ela será livre. Portanto, por isso, aqueles que são fiéis, nós que somos fiéis, que estamos em obediência, que vamos ser arrebatados, então não estaremos nesse presente, nesse período da grande tribulação em si. A igreja não estará presente, aqueles que são fiéis. Por isso a importância, eu sempre digo que hoje a gente, para servir a Cristo, é fácil. Difícil será servir a Cristo, porque mesmo no meio da grande tribulação, em todo o tempo, Deus sempre dá a oportunidade de salvação para todos. Porém, com mais dificuldade. Hoje nós servimos a Cristo, podemos nos preparar para a vinda de Cristo. Porém, se ficarmos para a grande tribulação, então já teremos que, se quisermos Cristo, se quisermos a eternidade com o Senhor, teremos que ficarmos firmes, negar o anticristo, enfim, ficar posicionado com Cristo, perder a vida física para poder receber a vida eterna, a salvação em Cristo. Então, são aqueles que vão morrer na grande tribulação, mas em fidelidade ao Senhor, porque vão permanecer. Porém, será um período bem mais difícil, porque agora aqueles que ficarem, mesmo aqueles que já têm ouvido a palavra de Deus, já aceitaram Jesus, ou seja, que têm o conhecimento, eles terão que agora viverem tudo aquilo que eles ouviram e aprenderam da palavra de Deus, vão ter que viver racionalmente. Vai ser realmente pela razão, vão ter que estar vivendo, porque o Espírito Santo já não estará aqui na terra, terá levado a igreja, entregue a Cristo a igreja.
Então, os fiéis da igreja, uma outra consideração, a segunda consideração aqui, é que eles receberam a promessa de livramento, ou seja, o escape dos tempos da tribulação, e por isso não estarão presentes. Glória a Deus, né? Vamos estar vendo alguns textos também, para não ficar só na palavra, que está aqui em Lucas 21, primeiramente. O primeiro texto é aqui, né, 3:10, como tu guardaste a palavra, né, da paciência, né? Diz aqui, como tu guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação. Então, te guardarei da hora da grande tribulação. Então, vamos agora para Lucas, capítulo 21, 36. Lucas, voltando aqui para Lucas 21, o versículo 36. Só mostrando a respeito dessa condenação, do livramento que o Senhor vai dar para aqueles que são fiéis, os fiéis da igreja de Cristo, né? Então, Lucas 21, 36. Diz assim: Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que coisa linda, né? Então, Jesus já está aqui alertando, nós já falamos sobre isso, da vigilância, então ele vem novamente, vem falando aqui, que no meio dessa vigilância, desse cuidado, ele vai estar, ele alerta aqui também, ele fala, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Então ele fala, ora, vigiem, para que vocês sejam dignos de não estarem, de não participar, de não estarem sofrendo no meio dessas coisas que hão de acontecer. E aqui é a grande tribulação. Então, está falando, então é necessário que nós estamos em obediência, vigiando e orando, para que, como ele diz, sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas, ou seja, que hão de acontecer. Então, está falando exatamente desse período. Por isso, a importância da vigilância. E aqui a comprovação de que Cristo, de que o Senhor deu livramento, dará livramento, vai dar livramento para aqueles que permanecem na fidelidade, para aqueles que são fiéis, os fiéis da igreja de Cristo. Outro texto também está em 1 Tessalonicenses. Vamos ver aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, do 8 ao 10. Esse texto é 1 Tessalonicenses 5, do 8 ao 10. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está dizendo que nós devemos o quê? Está deixando claro que nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, que é exatamente, onde a gente vai estar vendo depois, que o período da grande tribulação será um período onde a ira de Deus sobre os ímpios, né, sobre aqueles que realmente não deram importância, a ira de Deus sobre o pecado, sobre aqueles que não deram importância a Cristo e ao seu sacrifício e não deram importância, não fizeram caso de Jesus Cristo como Salvador e da salvação em Cristo. Então aqui novamente está mostrando o livramento, né? A importância. Então aí os fiéis de Cristo não estarão, da igreja de Cristo, não estarão nesse período, não estarão presentes aqui na terra, nesse período da grande tribulação. Nós sabemos, como já falamos, que o período tribulacional vai ser controlado pelo homem do pecado, né? O anticristo. Nós já vimos isso aqui, mas eu quero ler um texto ainda para falar sobre isso. Está em Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Vamos estar vendo esse texto. É importante aqui esse texto, para nós estamos 9, 27. Aqui, ó. Vamos ler o 26 também. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não por si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Então estão determinadas assolações. E ele firmará aliança com muitos
por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso terá a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui está mostrando que exatamente o que vai acontecer, será regido realmente pelo homem do pecado, o anticristo, que vai se manifestar de forma, os primeiros 3 anos e meio, aparente paz, mas na metade, não, dos outros 3 anos e meio, serão realmente da grande tribulação. Então realmente isso vai alcançar o mundo, e nesse período também será um período de grande sofrimento para o povo de Israel. Então já sabemos que é o homem do pecado que vai estar controlando esse período. Outra consideração também, vamos ver, é que esse período será o pior tempo de aflição e angústia que já ocorreu na história em todo o tempo. Não existiu e não vai existir um período de maior tribulação e aflição, que está em Daniel 1, que nós estamos em Daniel 10, nós vamos para o Daniel 1. Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Salmo 10, 12, 1. Diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que for achado escrito no livro. Então, esse é um período que não só para a humanidade, mas será um tempo realmente de grande aflição, maior tempo de angústia sobre a face da terra. E é que nós já temos vivido muitas situações, né? Nós talvez não, mas tantas pessoas viveram tantos tempos difíceis durante toda a existência, né, do mundo. Porém, a Bíblia deixa claro aqui que esse tempo será o tempo de maior angústia, da qual nunca houve desde que existiu nação. E isso então, esse período é realmente para se parar e pensar. Tudo que a palavra de Deus fala, tudo que o Senhor alerta, irmãos, é porque tem fundamento, e o Senhor está procurando nos livrar do pior. O Senhor sempre revela as suas palavras. Por que o Apocalipse existe? Jesus Cristo revelando o que vai acontecer, para que haja uma preparação da igreja, preparação daqueles que ouvem, daqueles que leem, daqueles que leem a palavra de Deus e conhecem a palavra de Deus. Aqui também, a respeito desse tempo de aflição, Mateus também, como um texto que fala sobre a grande tribulação, vai dizer também, lá no 24, 21 de Mateus, nós já lemos esse texto, mas vamos ler novamente ele, Mateus 24, versículo 21. Esse texto já foi lido em outro momento, né? Versículo 21 de Mateus 24. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, aqui está dizendo da grande tribulação. Haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Aqui Jesus está falando ali, nesse texto, Jesus está falando aos discípulos, ensinando, e ele está dizendo, exatamente desse período. Nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, está falando de quê? Esse período é um período de maior aflição, de maior angústia que a humanidade vai vivenciar, que a terra vai vivenciar. E aqui também tem logo em seguida, no versículo 22, uma outra consideração muito importante que a gente tem que observar, que nesse versículo 22, veja o 22, assim, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A impressão que se tem é que serão, né, quer dizer, vai ser como se fosse reduzido, né, abreviado ou diminuído ali os 3 anos e meio. Não é que vai ser, isso seria como se existisse uma redução desses 3 anos e meio, porém não é isso. É que indica o seguinte, que se esses dias, se não fosse somente 3 anos e meio, todo mundo ia ser destruído. Ou seja, se abreviar seria, se não fosse um período de tão curta duração,
realmente a humanidade seria destruída na totalidade. Não é que vai ser diminuído, ou tirado, né? Como se diz, reduzido o tempo de 3 anos e meio. Não. É que se não fosse somente 3 anos e meio, seria realmente totalmente destruída toda a humanidade, devido à tribulação, devido ao sofrimento que vai estar passando a terra e aqueles que estiverem na terra nesse período. Então, irmãos, a Bíblia é verdade, né? Nós temos que ler, crer no que está aqui. Embora, se eu creio, como eu gosto de frisar isso, se eu creio, amém, a palavra de Deus vai se cumprir. Se eu não crer, amém, ela vai se cumprir do mesmo jeito. Bom é para nós, bom é para você, bom é para todos nós, que nós venhamos crer no que a Bíblia está dizendo. Porque aqui está muito claro, né? Se não fosse de tão curta duração, se não fosse somente 3 anos e meio, realmente o período da grande tribulação, realmente a humanidade seria totalmente destruída. Porque devido ao sofrimento. Então, irmãos, não é brincadeira. Realmente, o que a palavra de Deus está dizendo, mas o pessoal fica colocando medo, pavor. Não, é a Bíblia que está dizendo, a palavra de Deus está deixando claro. É Jesus que está dizendo, é que está falando aqui. Então, não é que vai ser, como se diz, reduzir. Não, é que se não fosse somente 3 anos e meio, o que seria realmente da humanidade? Então, é um período muito difícil, né? Então, aqui, irmãos, esses são algumas considerações. Outra consideração importante está agora bem aqui no Velho Testamento, que está em Jeremias 30. Vamos lá para Jeremias 30. Acompanhe aí Jeremias 30, versículo 7, do 5 ao 7. Diz assim: porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como aqui está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Glória a Deus, né? Acho lindo aqui, porque exatamente isso aqui está chegando realmente no final da grande tribulação, quando Cristo, sim, agora descerá na parousia e salvará Israel, que estará totalmente espremido pelo anticristo e todas as nações que vão cercar. Mas neste momento, Cristo vai salvar Jacó, vai salvar o povo dele. Mas este período será um período de terrível sofrimento para os judeus. Dos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Então, igreja, é muito linda. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Como Deus é maravilhoso. Isso é tão bom de saber. Apesar que isso aqui, a gente sabe porque é bom tu conhecer toda a palavra de Deus. Mas, assim, humanamente, nós, como igreja, esse período, assim, nós não estaremos aqui. Esse é o que nós cremos na palavra de Deus. Nós não estaremos aqui. Mas nem por isso a gente deve deixar de lado isso aqui, porque tem pessoas, todos precisam saber, né? Porém, a palavra de Deus, ela vai se cumprir à risca, porque a palavra de Deus é verdade. Jesus disse, passa-se os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então, assim, a gente vê como Deus é maravilhoso. Apesar, então, de tudo isso, são alertas que nós estamos tendo hoje, que nós estamos ouvindo, estamos aprendendo hoje. É a palavra de Deus, não é a palavra minha, do Senhor. Então, primeira consideração que nós vemos aí a respeito do livramento dos fiéis da Igreja de Cristo da grande tribulação. Vão ser livres exatamente desse período. Um período de grande aflição e angústia, né? Como nunca existiu. O pior tempo sobre toda a humanidade. E um tempo de grande sofrimento para Israel, como nós acabamos de ver aqui o texto, né? A expressão até, estarão os homens com as mãos como se estivessem dando à luz de tanto sofrimento. E isso sem contar tantas outras coisas que irão acontecer. Também esse período nós já sabemos que é outra consideração e que nós já sabemos e que será controlado pelo anticristo, né? O homem do pecado. Vamos estar vendo mais uma outra consideração aqui muito importante, que é
nesse período, irmãos, como eu disse, Deus, na sua misericórdia, no seu amor, no seu projeto, Deus não quer que ninguém se perca. O projeto de Deus é a salvação de todos. Porém, nós sabemos que nem todos serão salvos. Mas esse período, irmãos, durante o período da tribulação, muitos entre os judeus e gentios crerão em Cristo. Que coisa linda, né? Porque mesmo nesse período de grande tribulação, aí vai se cumprir o que diz lá em Mateus 24, o evangelho, né? Por exemplo, quando chegar no reino milenar, por exemplo, o evangelho do reino será pregado e pessoas crerão no milênio, em Cristo, crerão mesmo na grande tribulação, pessoas vão crer em Cristo, judeus e gentios vão crer em Cristo, porque o projeto de Deus é salvação e Deus tem seus meios de chamar as pessoas para si. Embora seja um tempo, né, Deus vai levantar tanta coisa tremenda, mas o que Deus vai fazer sempre fez e vai fazer para alcançar a salvação da humanidade, porque a vontade de Deus é que todos se salvem e não se percam. Então, mesmo no período da grande tribulação, no período tribulacional, existirá salvação, né? Pessoas vão crer em Jesus Cristo, tanto de judeus como de gentios. Vamos só ver um texto aqui que está em Deuteronômio 30, aliás, Deuteronômio 4, voltando aqui para Deuteronômio 4, versículo 30 e 31. Aqui, ó. 30 e 31. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso, não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então, irmãos, muitas pessoas que hoje ouvem o Evangelho, conhecem a Bíblia, muitas vezes conhecem até para debater, mas não obedecem, muitas dessas pessoas, quando realmente Cristo arrebatar a igreja e começar todo o período tribulacional, essas pessoas vão crer, né? Agora realmente por aquilo que já ouviram, por aquilo, como diz, pela razão, vão ter que permanecer naquilo que aprenderam, que ouviram de Cristo, e muitos vão crer e vão permanecer, muitos vão realmente enfrentar realmente o anticristo, negar realmente o anticristo, não vão abrir mão de Cristo, vão crer e permanecer em Cristo. E esses que vão estar morrendo na grande tribulação e vão ressuscitar no período da parousia. Porém, porque todo aquele que decidir no período tribulacional servir a Cristo, passará por grande tribulação, por grande sofrimento. Porque o maior sofrimento é a perseguição contra tudo que se levanta, que se chama Deus, contra Cristo, porque já está se dizendo, será controlado pelo anticristo, né? Por aquele que é totalmente contra Cristo. Então, mas Deus, na sua misericórdia, nesse tempo, muitos ainda vão serem salvos, vão crer. Mas fala, então se tem condição, então eu vou esperar. Não é bom pensar nisso, é bom nós permanecermos com Cristo agora, em obediência, para sermos arrebatados e não precisarmos passar por essa experiência tremenda. Porque o sábio, ele, ao ouvir alguém falar, ou ver o sofrimento de outro, ele já se precaver e não vai esperar ver acontecer. O inteligente não, ele precisa ver acontecer primeiro, para depois dizer, agora eu creio, agora eu vou obedecer. Então, nós temos que ser sábios, né? O sábio, com a palavra de Deus, que Deus está falando, nós já devemos nos preparar para não passarmos por esse período. Vamos ver outro texto também, que está aqui em Apocalipse, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 9. Aqui é muito tremendo, fala a multidão de gentios que vieram da grande tribulação, né? Quer dizer, muitas pessoas, né, que vão aceitar Jesus, né? Como crer em Jesus. Depois dessas coisas olhei e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam
ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre os seus ossos e adoravam a Deus. Deixa eu ver aqui o versículo, Apocalipse capítulo 7, do 9 ao 17. Então aqui vai mostrar quantas almas, quantas pessoas vão se renderem na grande tribulação. Ainda continuando no versículo 12, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça e honra e poder, força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anjos me falou, e um dos anciões me falou, dizendo: Estes são os que estão vestidos de vestes brancas. Quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Porque por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ou seja, são pessoas que no meio da grande tribulação não vão abrir mão de Cristo, porque creem, porque querem o Senhor. E essas pessoas vão passar por maior sofrimento. Mas, como nós sabemos, já falamos do tempo que o povo de Deus foi perseguido, queimado, jogado nas arenas, e esse período será um período bem pior, porque a perseguição será bem maior. Porém, essas pessoas, olha aí, olha que maravilha, né? Na verdade, às vezes eu me pergunto, será que nós somos crentes mesmo, cristãos mesmo? Porque esse povo aqui realmente é corajoso, né? Não precisa passar por tudo isso. Mas nós podemos hoje estar preparados e fazermos parte do arrebatamento, subirmos o arrebatamento e não precisaremos passar por tudo isso. Mas o que importa é que lá no meio da grande tribulação, durante todo o período tribulacional, durante todo o tempo de milênio, sempre existirá, Deus sempre estará dando oportunidade de salvação. Que Deus maravilhoso, que amor é esse, né, irmãos? Que Deus, mesmo com todo sofrimento, toda a maldade do ser humano, Ele está buscando, está te chamando, Ele está querendo a salvação das pessoas, dando a oportunidade e principalmente, irmãos, dando força, coragem para realmente assumirem tudo isso, porque só Deus realmente para dar força para essas pessoas, né? Nossos irmãos, que lá do passado, nossos irmãos do hoje, do presente, de tantas nações que estão sofrendo o servo de Deus por causa do amor de Cristo, do Evangelho, e na grande tribulação existirá tudo isso aqui. Mas de onde vieram essas pessoas? Quem são eles? Aqueles que realmente enfrentaram a morte física aqui, não negando Jesus, não abrindo mão dele e passando por todo esse período. Então, esse período será realmente um período que, apesar de tudo isso, ainda existirá salvação, e muitos crerão em Cristo, tanto de gentios como de judeus. Como é maravilhoso, né? Jesus é muito fiel. E no versículo 14, né? Também fala alguma coisa no capítulo aqui de Apocalipse. Você pode estar lendo 14, versículos 6 e 7. Agora eu quero falar ainda também, nesse tempo, é um tempo de grande sofrimento e perseguição terrível para todos aqueles que se manifestarem, demonstrarem ou permanecerem em fidelidade a Deus. Ou seja, não quer sofrer? Simplesmente diga que não quer nada com Deus. Não fale nada de Deus, aceite gradativamente não falar de Cristo, não falar de Deus. Mas se quem quiser permanecer, não poderá, de maneira nenhuma, se manifestar a favor de Cristo, porque se manifestar, e como se sabe que vai ser realmente, vão ser descobertos, né, todos aqueles que estiverem, porque terão que realmente fazer uma aliança com o anticristo. Se realmente não quiser Cristo, tem que fazer uma aliança com o anticristo. Então, nesse período, é um período que todo aquele que manifestar ou permanecer fiel a Deus vai passar por um sofrimento, uma perseguição muito grande. Hoje, nós sabemos que existem irmãos nossos em todo o mundo, aí, em vários países, que sofrem muito só porque querem a Cristo, porque aceitam o Evangelho.
Mas nesse período será bem pior. Isso tem um texto aqui, em Apocalipse 12, nós estamos no 7, vamos para o capítulo 12, o versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui está deixando claro que quando a perseguição vai ser enorme, a ira do inimigo contra todo aquele que se manifestar fiel, aquele remanescente, aqueles que estarão nesse tempo buscando servir a Deus, crê em Jesus Cristo, ficando com Cristo, permanecendo com Ele, querendo Ele. Então essas pessoas vão passar grande perseguição, porque o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, contra a igreja, aqueles que vão estar servindo a Cristo nesse período, ou seja, o remanescente. E é terrível parar para pensar nisso, irmãos, porque se a gente ouve alguns relatos, a gente fica sabendo da história da igreja de Cristo, a igreja perseguida, é muito triste. Imagine nesse período, toda a fúria, quando Satanás estará realmente, toda a sua fúria, Deus dando a oportunidade dele fazer o que ele tem que fazer, porque depois o fim dele também já está decretado, mas nesse tempo ele terá a liberdade de pressionar cada vez mais, de perseguir cada vez mais, até que chega, Deus deu basta a tudo isso, né? Porque o Senhor, Ele é justo e vai chegar a hora realmente de tudo isso ter um fim, mas enquanto não chegar, existirá grande sofrimento para todo aquele que decidir, que quiser realmente servir a Cristo. Então isso é muito importante nós atentarmos para isso. E será um tempo da ira de Deus, né? E do juízo divino contra os ímpios. Então, a ira de Deus e o juízo de Deus sobre todos os ímpios, todos aqueles que não quiseram Deus, não dão importância, vivem como se Deus não existisse, não creem no Evangelho, blasfemam, perseguem. Esse é o tempo do juízo de Deus sobre todas essas situações. Aqui em Apocalipse capítulo 6 também tem um versículo 16, diz assim, olha a situação, vamos ver aqui um pouquinho antes, diz assim, no versículo 15, diz assim, e os reis da terra, os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então esse é o tempo em que a ira e o juízo de Deus estará sobre todos aqueles que nesse período vão estar se levantando realmente contra o povo de Deus, aqueles que vão estar crendo e sendo salvos. A fúria desse povo, a ira será muito grande contra aqueles que servem. Hoje em dia, Jesus Cristo disse lá no Apocalipse, lá em Mateus 24, chegaria o tempo que as pessoas vão odiar, vão matar um cristão e dizer que está fazendo um favor para Deus. Isso já está acontecendo. Imagine nesse período. Só que é exatamente nesse tempo que a ira de Deus, o juízo de Deus virá sobre todas essas pessoas que estarão se levantando totalmente contra Deus. Esse é o tempo. Porque, irmãos, o homem pode fazer o que quiser, mas Deus é o Senhor, Ele é soberano, Ele dá um basta. A hora que Ele quiser dar basta, tanto que tudo isso vai acabar com a sopro de Cristo. Cristo vai abrir a boca e vai acabar com toda a força do anticristo, todo o poder do inimigo. Como Cristo é lindo e maravilhoso. Quando a gente para pensar no poder de Deus, irmãos, como Cristo é maravilhoso. Que poder, que coisa linda, né? Ele sabe todo o sofrimento, sabe toda a luta que se passa, que o inimigo assola, que existe sofrimento, mas Cristo é o Senhor. Basta uma palavra dele. E na palavra, na Apocalipse diz que somente quando ele estiver descendo, o assopro da sua boca vai acabar e aniquilar com tudo isso, acabar com todo o sofrimento, acabar com o anticristo pelo poder, porque Jesus é poderoso, amém, irmãos? Então isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso. Então, na verdade, irmãos, a grande tribulação, ela vai terminar quando Cristo vier em glória, agora com a esposa, que já casou, nós já falamos, né, com a sua noiva, que virá na parousia. Tá vendo aqui? Então, quando que ela vai acabar? Vai acabar exatamente, vamos ver aqui, só o versículo, capítulo 19 de Apocalipse, estamos aqui, 19, o versículo 7 e 8.
Regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então aqui é o momento em que vai se dar fim. No versículo 14 também fala alguma coisa aqui. 19, versículo 14. 9, 14. 19, lemos o 7 e o 8. Aí nós vamos agora para o versículo 14. Diz assim: E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Então aqui mostrando que quando vai acabar, nesse período, a parousa, quando a tribulação só vai acabar, finzinho dos 3 anos e meio, a grande tribulação, Israel cercado, Cristo descerá nos Montes das Oliveiras e vai acabar com o exército do anticristo, e já vem agora com a sua esposa, porque já se casou nas bodas do Cordeiro, no período da grande tribulação. Nós já estudamos sobre isso. Então agora ele virá, e a Bíblia diz que os exércitos vêm seguindo ele. E isso, então ele vem para acabar com a grande tribulação. Não tem nada a ver aqui com arrebatamento, tem a ver com o final da grande tribulação, que se dará quando Cristo vier, agora em glória, todo olho vendo ele, todos vão estar vendo ele, e ele descendo em glória. Ele vai efetuar o livramento dos remanescentes, que é aqueles que vão estar salvos, vão se salvar, vão crer no período da grande tribulação, que vão ser mortos por causa de Cristo nesse período. Então, ele vem para dar exatamente o livramento, vem para salvar todo o remanescente fiel, dar o livramento para Israel e a salvação. Agora sim, eles vão crer em Cristo, no Messias, que eles pensavam que era o anticristo, mas agora vem Cristo na parousa, descendo em glória, e ele vai efetuar o livramento dos fiéis, dos remanescentes. E nesse momento, então, ele vai trazer também o juízo e a condenação eterna para os ímpios. Tá? Então, isso é muito importante, irmãos. São essas considerações muito importantes sobre o período tribulacional que eu quero estar deixando nesse estudo. Você percebeu aí? São coisas importantes. Agora, o mais importante de tudo isso, que eu acho tudo isso aqui, é que aquele que é fiel, a Igreja de Cristo que é fiel hoje, se preparando, estando preparada, ela vai subir no arrebatamento e ela não estará nesse período. O que nós queremos? Você quer? Você quer estar nesse período? Eu não quero. E o desejo do meu coração é que ninguém que esteja ouvindo essa palavra, vai ouvir ainda, queira estar nesse período. Para isso mesmo Deus está nos dando a oportunidade. Então façamos de tudo, como diz, sejamos sóbrios, vigiemos, estejamos prontos para sermos achados como dignos de escapar de tudo isso aí. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te dê graça, que o Senhor nos abençoe, nos ensine e principalmente nos mantenha na sua presença. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te adorar, Senhor, por esse tempo, por tudo isso, Pai, que a Tua palavra nos diz. E a Tua palavra é a verdade, ela vai se cumprir, Pai, independente se nós cremos ou não, porque Tu és fiel, mas o que nós queremos é crer cada vez mais em Ti, confiar no Senhor, principalmente, Senhor, viver a Tua palavra. Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso para sustentar cada um de nós, e eu peço a Ti nesse momento, ajuda cada um que está ouvindo, fortalece, dá graça. Se tem alguém que está ouvindo essa oração, ouvindo essa pregação, esse estudo, que está, meu Deus, distante do Senhor, afastado, escravizado, vivendo embaraçado, Senhor, eu te peço, ajuda essa pessoa. Levanta ele, muda a história, resgata, transforma, traz de volta seu ânimo, aquele que tem de alguma forma esfriado, desanimado, quem sabe até apostatado, não tem problema, o Senhor é poderoso para convencer, o teu Espírito Santo é poderoso para convencer essa pessoa, mas é aquele, Senhor, que está hoje relutante, aquele que não tem sido fiel, que possa se voltar hoje, Pai, neste momento, para o Senhor. Senhor, fortalece-nos, esconde em Ti, capacita-nos, ó Pai, e dá-nos a Tua graça. Fala profundamente em cada coração, em cada vida neste momento, em nome de Jesus, Senhor. Meu amado, que Deus te abençoe e que nós venhamos estar preparados
em nome de Jesus. E nem pensar em estar na grande tribulação. Somente aqueles que não perseverarem em Cristo, que não estiverem preparados e vigiando, estarão nesse período. Mas o desejo do meu coração é que todos nós, você que está nos ouvindo, esteja preparado agora para qualquer momento Jesus nos buscar no arrebatamento. Amém? Em nome de Jesus.